Bom, no último capítulo, a gente discutiu um pouco sobre TDAH em crianças e como ele funciona, como a dinâmica do TDAH funciona dentro do ambiente da criança, né? Agora, como se faz o diagnóstico? Como que esses pacientes chegam ao consultório? Estou com meu amigo aqui hoje me acompanhando. Eu usei para a aula de neuroanatomia. A gente não está precisando usar mais os crânios, mas eles estão iguaizinhos. Eles estão iguaizinhos, e sem nada quebrado e tal. Então, realmente são muito bons. A não, a não ser que você vai encontrar alguma coisa quebrada realmente na medicina. Então, você não vai saber o que é. Mas, ok, isso é uma coisa para outra discussão. Como que eu vou fazer o diagnóstico de pacientes infantis com TDAH? Os pacientes infantis, os maiores sintomas em meninos, que são minoria, é a desatenção. Tá? Em meninos, os principais sintomas são a hiperatividade, mas também a desatenção. Mas isso é o que o cérebro em desenvolvimento dessa criança consegue manifestar. E é o que a gente consegue perceber. Mas isso acaba trazendo problemas na escola também. Eu já expliquei no último episódio que isso traz problemas também na dinâmica escolar. Ou seja, o menino fica atrasado, repete um ano, fica com baixa autoestima. Então, como que eu faço esse diagnóstico? Né? Esse paciente geralmente chega trazido pelos pais, que muitas vezes tem TDAH também, porque é uma doença neurogenética, né? E eles chegam com uma carta da professora, ou do professor. Ah, fulano de tal não para em pé, não consegue ficar de escola em escola, é hiperativo, e às vezes até já vem com diagnóstico. Sugiro, quero ou demando a administração de Ritalina. Mas não é assim, claro que não, tá? A gente precisa ver o que está acontecendo na família, precisamos ver o que está acontecendo na vida pessoal daquela criança, da maneira como ela consegue se expressar. E a gente precisa pedir alguns exames também, tá? Então, precisamos pedir uma ressonância magnética de crânio. Na 99% das vezes não tem nada. A gente precisa pedir um eletroencefalograma para ver se ele não está tendo crise de ausência, e não está percebendo, na verdade, ou ela não está percebendo. Crises de ausência podem se manifestar centenas de vezes ao dia. Então, isso pode gerar uma impressão de desatenção, mas pode ser ausência. Temos que pedir um eletrocardiograma. Se eu for dar um estimulante para essa criança, eu preciso saber minimamente como está o coraçãozinho dela, que normalmente não tem problema, né? E exames gerais, TSH, hemograma, B12, para ver se está tudo bem. Se não tem nenhuma aí causa metabólica causando isso, que é muito raro, tá? E avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica hoje é muito importante. Ela tem um papel muito central no diagnóstico de TDAH. Ela vai fazer uma avaliação da maioria, focada, claro, na maioria das funções cerebrais, e aquelas que estão mais comprometidas vão se sobressair. E a partir daí, e a partir da história que o paciente me conta, que os pais me contam, que os professores me contam, a gente consegue fazer um diagnóstico, iniciar um fármaco e ver como aquela criança reage. E normalmente isso é algo muito satisfatório para o médico, porque o TDAH é uma doença neuropsiquiátrica que, apesar de não ter tratamento, muitas vezes permanecer para a vida inteira, no adulto ela permanece, na criança 3/4 permanece, é uma doença altamente tratável. Então, quando ela é tratável cedo,
todas aquelas interações conflituosas que vão gerar microtraumas, que acabam moldando a personalidade daquele indivíduo, acabam não acontecendo. O cérebro, em 80% dos pacientes, fica normal. Não há nenhuma doença neuropsiquiátrica ou psiquiátrica com tamanho efeito terapêutico. Por isso é muito importante fazer o diagnóstico, mas para quem tem. Para quem não tem, não tem esse efeito. Para quem não tem, tem efeito de mania, tem efeito de piorar, tem efeito de piorar as crises de ausência. Né? Então, são esses exames que eu peço para fundamentar esse diagnóstico, mas o mais importante, além da avaliação neuropsicológica, é a história, é o que o paciente, é o que vocês me contam aqui, é o que vocês me contam aqui no consultório, tá? Através de detalhes, através da infância, através da impressão de terceiros, através do ambiente, tá? Que é muito importante. Então, o diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico. Não há um teste, um exame de sangue, uma imagem que vai mostrar que aquele paciente tem TDAH. Infelizmente. O que a gente tem hoje são tomografias funcionais que mostram determinadas regiões do cérebro, que eu vou mostrar depois, quando eu falar de neurobiologia do TDAH, que estão hipofuncionantes em pacientes com TDAH e normais em pacientes que não têm TDAH. E isso foi transformador porque, pela primeira vez, a gente conseguiu descobrir um substrato anatômico e desenhar, olha, existe TDAH, uma doença existe, que não foi inventada pelos laboratórios, não foi inventada pelos médicos, não há um complô. Há uma repercussão muito grande para os pacientes e para a família e para o entorno. E é grave, e é potencialmente grave. Ok? Ficamos aqui por hoje. Muita coisa para absorver. Tem muita gente com TDAH, tá? É em torno de 5 a 4% das crianças, em torno de 3% dos adultos. Aí os adultos se equilibram. Mulheres e homens têm a mesma proporção. Ok? Vamos falar um pouco depois sobre como as manifestações da infância começam a se transformar na adolescência. Depois a gente fala um pouco sobre neurobiologia e aí a gente entra no TDAH do adulto. Tá? Com a ajuda do José aqui e de alguns mapas, também de outros moldes que eu tenho aqui. Um abraço, boa semana, boa votação para vocês.